Vamos falar um pouquinho agora da nossa opinião editorial, que sempre é muito importante aqui dentro do Marco Zero 11:59. Marco Zero. Opinião. É isso, Moacir. Então, como a gente sempre traz aqui, nós compartilhamos com o nosso ouvinte, é um pensamento, uma linha editorial daquilo que nós enxergamos e olhamos para a nossa cidade. E claro, hoje não poderia ser diferente, a gente vai trazer o assunto, a pauta, o tema dos 107 anos de Foz do Iguaçu. Esse é o tema que a gente traz para o Marco Zero de hoje. Há duas Foz do Iguaçu dentro da mesma cidade. Uma delas é a cosmopolita, da diversidade, da fronteira sem fronteiras, do cartão postal, de gente feliz e seus passeios pela cidade, são muitos que a cidade oferece. Essa Foz do Iguaçu, entretanto, não é para tantos. Já a outra Foz do Iguaçu, essa sim, é para muitos, é para a grande maioria das pessoas que vivem e trabalham aqui nessa cidade. Essa é a Foz do Iguaçu da interminável fila de atendimento médico especializado, do transporte coletivo indigno imposto à população, dos alagamentos em bairros e avenidas, da moradia precária, da violência, da gente que perambula pelas ruas ou aglomera-se nos semáforos sem amparo ou atendimento social. É a cidade do desemprego. Essa é a cidade da grande maioria da população, diferentemente daquela primeira cidade que a gente elencou. Aliás, quando a gente fala de desemprego, de trabalho, vale citar os dados recentes do IBGE. Foz do Iguaçu ocupa a vexatória posição de 394 entre 399 cidades do Paraná. Um desempenho que só não é pior do que outras 5 cidades, outras 5 pequenas localidades do Paraná. Ou seja, a gente está lá na lanterna das cidades que geram emprego no Paraná. Isso são dados do IBGE, dados do Ministério da Economia. Há em Foz do Iguaçu 49 favelas, segundo o levantamento da Companhia Estadual de Habitação, a Coapar. Na cidade está a maior ocupação urbana do Paraná, Bubas, que tem uma nova ocupação se formando em seus arredores sem que os problemas da primeira tenham sido resolvidos, com regularização fundiária, estrutura e serviços públicos lá para aquela comunidade. Na fila da saúde, bem lembrado aqui por uma das nossas ouvintes, são 5.000 moradores de Foz do Iguaçu que estavam na espera de uma vaga para fazer uma cirurgia eletiva em janeiro. 35.000, Moacir, repito, 35.000 pessoas, 35.000 iguaçuenses aguardavam consultas com especialistas na saúde pública de Foz do Iguaçu. Esses são dados do Conselho de Políticas Públicas da área, levantados pelo Conselho de Políticas Públicas da área de saúde. Diante dos grandes problemas e desafios da cidade, a gestão municipal carece de respostas afirmativas, assertivas, efetivas. Político com 18 anos de exercício de mandatos, o prefeito Chico Brasileiro não consegue até aqui projetar, deixar à mostra, pelo menos para a população, um caminho para uma cidade no futuro com mais oportunidades e livre das mazelas sociais que se perpetuam no nosso município. Há ações em desenvolvimento? A resposta é sim, claro que sim. Obras estruturantes vão solucionar déficits históricos de infraestrutura. O setor turístico está se diversificando e se prepara para o pós-pandemia. A prometida conexão ferroviária entre Foz e a Ferroeste, Foz e Cascavel, entre outros projetos em curso, poderão dar um salto para o setor de logística. Tudo isso é importante. Agora é válido também notar que o prefeito da cidade, Chico Brasileiro, ele não é o protagonista das principais iniciativas e investimentos que estão acontecendo, que estão em desenvolvimento na cidade, que estão em andamento. As obras e projetos estruturantes ocorrem em outros níveis governamentais, com articulação dos setores da sociedade civil ou então são investimentos privados. A prefeitura está combatendo a Covid-19, poderá se justificar. Ao olhar para os números da doença, é possível dizer que também estamos perdendo o jogo nesse quesito. Já são 918 vidas perdidas
e 37.700 infecções pelo novo coronavírus durante a pandemia. O prolongamento da crise sanitária arrasa a economia, que é mais prejudicial aos pequenos comércios, aos pequenos empreendimentos. Nesses 107 anos de Foz do Iguaçu, é importante comemorar a cidade que temos, uma porção geográfica e humana única, diferenciada e cheia de potencialidades. Mas no aniversário do município, também deve ser o momento de se cobrar os resultados prometidos por aqueles que assumiram o compromisso de construir e tornar realidade aquela cidade que todos nós queremos ter. Essa reflexão nesse Marco Zero de hoje. São palavras contundentes, né, Alexandre? Com relação a mais um aniversário, passamos do centenário, estamos já quase mais uma década adiante e os mesmos problemas do século passado. Sim, Moacir, o Paulo trouxe bem nesse editorial de hoje, né, nesse momento de reflexão, já que é o nosso último Marco Zero antes do aniversário de Foz de 107 anos, na próxima quinta-feira. Então ele trouxe bem fatos, né? Fatos, números, um histórico da situação que a gente está vivendo e também um histórico dos próprios governantes e o principal deles, no caso, o atual prefeito Chico Brasileiro. Então, estão enumerados aí os fatos. Esses fatos que são, aliás, pautas cotidianamente aqui na Rádio Clube, no portal H2 Foz, através de matérias, através de entrevistas. Então, acho que esse editorial fecha o programa de hoje, considerando aquilo que o Luiz Carlos Cossar, professor matemático, sociólogo, disse no primeiro bloco, o professor José Afonso de Oliveira disse no segundo, e também, por que não, as iniciativas como a do Marpa Solidária e esse próprio debate que a Mira Rocha trouxe no último bloco sobre cultura e o quanto é difícil, né, fazer a arte, se já é difícil para todos os trabalhadores como um todo, né, com esse alto índice de desemprego, para quem é profissional da cultura, para quem trabalha com arte, é ainda mais. Então é um apanhado de fatos, e fica aí no nosso registro para que, além de comemorar, e a gente deve comemorar, Moacir, sempre o aniversário do município, mas também deve aproveitar para refletir os desafios e o porquê de a gente não conseguir, como disse o Cossar antes, ter crescimento, ter, né, uma diversidade cultural como tem Toledo, Cascavel, só para citar cidades próximas aqui, Medianeira, Matelândia, e assim vai. Marco Zero, onde tudo começa.